Imagina só, ter o poder de controlar uma sala inteira sem precisar dizer quase nada. Parece até meio contraditório, né? Mas olha, a gente vai explorar uma ideia fascinante, a de que o verdadeiro poder muitas vezes não está naquilo que a gente fala, mas sim no que a gente escolhe não falar. O próprio Leonardo da Vinci já dava esse toque. Ele dizia que, ao abrir a boca demais, a gente se coloca à mercê dos outros, basicamente entregando o nosso poder de bandeja. É um risco que, sinceramente, muita gente nem percebe, até ser tarde demais. Para a gente entender o custo, assim, devastador de ignorar esse princípio, nossa primeira parada vai ser lá na Roma Antiga. Lá, a história de um herói lendário virou uma verdadeira tragédia por causa de umas poucas palavras bem mal escolhidas. A ascensão e a queda de Coriolano foram, assim, vertiginosas. É só olhar essa linha do tempo. Ele começa como um herói de guerra, sabe, aclamado por todo mundo. Mas aí, discurso após discurso, a arrogância dele vai afastando o povo e, de repente, num piscar de olhos, ele vai dar glória para o exílio. E o mais louco é que isso tudo não foi por causa das ações dele em batalha, mas simplesmente por ele não conseguir controlar a própria língua. A lição aqui é bem clara, né? Ao falar demais, o Coriolano mostrou que não tinha o menor controle sobre si mesmo. E, vamos combinar? Se uma pessoa não consegue nem controlar as próprias palavras, como é que ela espera liderar outras pessoas? Ele acabou se tornando previsível e, com isso, perdeu todo o respeito. Agora, vamos sair desse fracasso retumbante do Coriolano e pular para a maestria silenciosa de outra figura histórica. O contraste entre os dois é, nossa, impressionante e mostra o verdadeiro poder que existe por trás do silêncio. Então, bem-vindos à corte superopulenta do rei Luís XIV da França, um lugar onde as palavras eram perigosas, mas o silêncio era a arma mais poderosa de todas. Tenta imaginar a cena. Por dias, a corte inteira ficava debatendo, conspirando, os ministros preparavam os melhores argumentos possíveis e tudo isso culminava em um único momento: apresentar os casos para o rei, que só observava, calado, com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. A tensão no ar devia ser algo palpável. E depois de toda essa ansiedade, de toda essa preparação, a resposta dele era muitas vezes uma única palavra: verei. Essa frase simples deixava todo mundo num estado de pura incerteza, forçando cada um a tentar adivinhar o que ele pensava e, nesse processo, acabavam revelando as próprias intenções. Esse silêncio não era passividade de jeito nenhum, era pura estratégia. Era como uma máscara que o fazia parecer quase divino, totalmente imprevisível. Ninguém nem ousava tentar enganá-lo, porque afinal, ninguém fazia a menor ideia do que ele estava pensando. E no fim, quanto menos ele falava, mais peso cada uma das suas raras palavras tinha. Ok, a gente viu dois exemplos bem extremos, mas por que exatamente o silêncio é uma ferramenta tão poderosa? Vamos mergulhar um pouco na psicologia por trás dessa estratégia toda. Nós, seres humanos, somos verdadeiras máquinas de interpretação. O silêncio deixa a gente desconfortável. Quando alguém fica quieto, as outras pessoas se sentem na obrigação de preencher aquele vazio, projetando as próprias teorias, os medos, os planos. Elas acabam revelando muito mais sobre si mesmas do que a gente descobriria fazendo qualquer pergunta. Andy Warhol era mestre nisso. Ele sacou que, ao ficar de boca fechada, ele dava mais poder para a arte dele. As respostas dele eram sempre vagas, minimalistas, e isso forçava o mundo a interpretar, a debater, a criar significados. Quanto menos ele explicava, mais profundo e interessante o trabalho dele parecia. Mas o poder das palavras vai muito além da percepção. Às vezes a questão não é parecer uma pessoa tola, mas sim evitar um desastre completo. Uma única frase, dita no momento errado, pode ser literalmente fatal. Pega só essa história inacreditável do Kondrat Hilayev. No dia da execução dele, um verdadeiro milagre acontece. A corda arrebenta. Ele estava livre. Mas, em vez de ficar quieto, ele não conseguiu resistir, soltou um comentário sarcástico que acabou selando o destino dele para sempre. A resposta do Tsar foi imediata e, olha, arrepiante. Esse momento trágico lembra a gente de uma verdade bem brutal. Depois que as palavras saem da boca, não tem como pegar de volta. Mas, atenção. O silêncio é uma ferramenta, não é uma regra de ouro. Usar o tempo todo pode acabar despertando suspeitas. E, em certas situações, a estratégia mais inteligente é, por incrível que pareça, falar. Às vezes, falar muito pode ser a cortina de fumaça perfeita.
Ao parecer uma pessoa inofensiva, tagarela, é possível esconder as verdadeiras intenções. As pessoas tendem a subestimar quem fala demais, e isso pode ser uma vantagem tática gigantesca. É a arte de se esconder à vista de todos. Então, qual é a lição prática de tudo isso? Falar ou ficar em silêncio? A resposta, claro, não é tão simples. A questão é fazer uma escolha consciente, estratégica em cada situação. O segredo está em entender essa balança. Falar menos pode trazer poder, mistério, mas também pode gerar desconfiança. Já falar mais pode tornar alguém previsível, mas também pode servir de disfarce. A pergunta é, qual estratégia serve melhor aos objetivos do momento? No final das contas, a grande lição é esta: as palavras são como fogo. Uma vez soltas, não dá para controlar. A escolha é bem simples: ou a gente domina as palavras, ou elas nos dominarão. E tudo isso nos leva a uma pergunta que vale a pena ter em mente em cada conversa, cada reunião, cada interação daqui para frente. Quais serão as próximas palavras a serem ditas? E talvez o mais importante, quais serão as que não serão ditas?